Se joga, Mona! Olá, Monas, tudo bom? Eu sou a Samantha. Eu sou a Mainara. Eu sou a Bárbara. E hoje a gente é do canal. Vai voltar tudo do meu cérebro. Cadê o meu bordões? Eu ia falar o assunto. Vai. Você viu? Mas é isso, é só pra você entender. Então, Vai. olá, Monas, tudo bom? Eu sou a Samantha. Eu sou a Mainara. Eu sou a Bárbara. E a gente é do canal Sapa Sister. Hoje a gente vai trazer um assunto pra vocês que é um pouco polêmico, que é como é a criação de uma mãe lésbica que tem duas filhas pequenas. E pra isso a gente trouxe uma amiga da gente que é a Bárbara, e ela é lésbica, né? E ela tem duas filhas e ela vai contar um pouco o relato de como é a vida dela criando as duas crianças, né? Oi, pessoal. Eu me assumi com 22 anos, né? Tive uma vida meio conturbada. As minhas filhas moram comigo hoje e a minha convivência com elas é de boa. As minhas filhas amam a tia dela, a minha esposa, que a gente vai fazer 4 anos que estamos juntas. As minhas filhas adoram elas. Na escola não temos muito problema, porque a nossa vida ela é meio discreta, né? Eu não procuro expor assim muito ao público por causa delas mesmo, para não causar nenhum transtorno para elas. Mas dentro de casa a gente tem uma convivência muito boa, elas respeitam a nossa, como que fala? Sexualidade. A nossa opção sexual, né? Elas não são de fazer muitas perguntas. A Ana Clara tem 9 anos, a Jamile tem 11, já está entrando na adolescência. Mas são super de boa as duas meninas. Vocês mesmo conhecem elas, sabem como é que elas são hiperativas, gostam de conversar. E eu procuro estar mostrando para elas o lado bom e o lado ruim também, porque elas estão entrando numa fase que pode ser que elas também sigam isso, mas é uma questão que elas vão Descobrir mais pra frente, né? E eu não vou proibir, não vou ficar em cima de dizer para elas que é certo, que é errado, isso deve ser uma opção delas. Mas em casa, a minha convivência com as minhas filhas é maravilhosa. As tias dela, a tia dela gosta dela pra caramba, trata ela como filha mesmo. Mas na tua opinião, você ter um relacionamento lésbico influenciaria para ela seguir esse mesmo caminho no futuro? Na minha opinião, não influencia. Porque isso vai de cada um, né? A gente não escolhe esse caminho, a gente nasce assim, né? Eu não escolhi ser lésbica, eu já nasci assim. Eu, desde pequena, sempre tive esse meu lado, né, diferente. E a minha família, os meus irmãos me aceitaram de boa, minha mãe foi um pouco meio conturbado, mas as minhas filhas eu procuro mostrar para ela que tem um lado bom, né, desse caminho, tem um lado bom. Mas também tem muita coisa ruim aí fora, muito preconceito, pessoas que fazem chacotas. É uma coisa que eu não queria que elas passassem, né? Mas se elas lá na frente decidirem seguir esse caminho, pra mim não vai ter problema nenhum. A gente vai apoiar, né? Se elas forem isso, elas já são, né? Se elas realmente seguir o caminho do mundo homossexual, quer dizer que elas já são desde agora. Mas que pode vir a aflorar, talvez, mais na frente, porque elas são muito crianças ainda para saber, né? E eu acredito que elas nem devem ficar muito pensando nisso, porque elas estão na fase de brincar, de estudar. Então eu acredito eu acho que não seria uma influência, não. Agora, qual que foi a reação delas quando elas descobriram? Elas acharam legal, né? Agora elas têm 2 mães. Elas têm 2 mães. No início foi um pouco complicado por causa da avó, né? Que a Jamile morou 5 anos com a avó dela, então quando ela voltou a morar comigo foi meio conturbado por causa disso, que a avó dela que enchia muito a cabeça dela. Mas eu fui mostrando pra ela que as coisas que diziam lá fora, lá pra ela, não era da maneira que ela ficava sabendo, né? E hoje ela é super liberal, mente aberta, tem os amigos dela da escola que também são os menininhos lá que já são todos afeminados, ela conversa comigo sobre isso.
Tem as amiguinhas dela também que ela tem um pouco de dúvida, né, de se vai para esse caminho ou não. Mas a Jamília é uma menina super... ela entende, sabe, o nosso lado, ela vê, não tem nada nem de bicho de 7 cabeças. Para elas é normal. Isso é um tabu, né, que a gente até estava comentando em outro vídeo, que o preconceito é a sociedade que coloca na cabeça da criança, né? Ela ter sido um pouco cabeça fechada foi por culpa da avó, que colocou todo o preconceito na cabeça dela, que graças a Deus você conseguiu tirar, né, esse tabu dela, e hoje ela consegue super aceita e respeita a sua esposa como mãe, né? E talvez pela criação que ela teve também, e vendo o dia a dia de vocês duas, vendo que tem respeito, que não é promíscuo isso daí, talvez ela passe pra frente o que vocês estão passando pra ela hoje, né? Exato. Desse respeito com o próximo. Sim, Exato. exatamente. A avó dela não interferiu não só nessa parte, né, da questão da minha sexualidade, de eu estar morando com outra mulher, como em outras áreas também, né, questão religiosa, fez a cabeça da minha filha de uma tal maneira que eu, graças a Deus, consegui converter isso, né. Não tudo, tô aos pouquinhos, mas a questão da minha sexualidade com as minhas filhas é natural para elas. Não que elas veem em casa alguma cena, beijo, abraço, beijo na boca, não, isso daí eu não faço perto dela, é questão de respeito mesmo. Mas elas têm maior carinho pela minha esposa. Dia das mães, dia dos pais, bilhetinho, as cartinhas que eles fazem é direcionada a ela, entendeu? Ela não tem interesse de entregar pro pai, vai lá e entrega pra minha esposa. É bacana a convivência das duas com a gente. Isso daí é um negócio legal que mostra que a sociedade acha que criança que é criada e educada por um casal lésbico é uma criança traumatizada, né? Se todo mundo conhecesse as meninas, veria que elas seriam, nossa, muito traumatizadas de uma tal forma que... De uma tal maneira que... elas são super imperativas, brincam, conversam. Sempre lá na casa delas, inclusive, a gente sempre faz noites de filme, que vai sapatão, vai viado, a gente senta, as meninas ficam junto lá, jogam com a gente, tudo, e conversam. E em nenhum momento há nenhum tipo de falta de respeito. E mostra que a traumatização da criança, a sociedade coloca na cabeça, e o preconceito, e aí a traumatização acontece um tempo depois, quando elas são impedidas de ver as coisas, e quando sai para o mundo enxerga tudo de uma vez só. E aí elas começam a ver que realmente o que existe no mundo, e aí chocam. E aí que começam a propagar preconceito contra o próximo. E isso daí, se fosse educado desde casa, como você está fazendo com as meninas, é uma coisa que não teria problema lá na frente, né? Então eu acho que a criança que é criada por um casal homossexual é traumatizada. Não, eu acho que, pelo contrário, eu acho que uma criança educada por um casal heterossexual ou homofóbico, aí sim é uma criança traumatizada. As suas filhas, elas já tiveram algum preconceito com pessoas que sejam próximos de amiguinhos delas, coisa assim, pelo fato de vocês serem homossexual? Não. Nunca chegou a esse ponto? Não. A Ana Clara nem tanto, né? Que a Ana Clara ela tem uma mentalidade bem infantil ainda. Mas a Jamile, por ter 11 anos, está entrando na adolescência, ela já é uma menina já bem extrovertida, bem além do que a gente imagina. Mas não tive nenhum tipo de preconceito em questão disso. Ou dela ter uma mãe que é lésbica, é casada com outra mulher, em questão de eu ir na escola, resolver problemas da escola, reuniões, nunca chegou até mim um problema nessa questão. Já tive amigos que tiveram problema com isso, mas as minhas filhas são tratadas da mesma maneira, até mesmo porque eu não exponho a minha vida, entendeu? Acho que até por isso, um pouco de preservar elas. Eu tive um pouco de medo no início por causa da avó, que a avó fazia uma cabeça da minha filha, mas agora eu tô tranquila. E existe o respeito, tanto da minha esposa com as minhas filhas com a minha esposa. Tem o respeito, tem o carinho, tem a atenção, tem o amor, não falta para elas isso. E eu acho que, acima de tudo, de um relacionamento entre um homem e outro homem, uma mulher e outra mulher, tem que existir o respeito. Se tem filhos, os filhos têm que já crescer sabendo o que é respeito, respeitar a opinião do próximo. É exatamente isso.
E qual seria o conselho que você daria para uma pessoa que tá assistindo o vídeo, que queira adotar uma criança, sendo dentro do meio GLS, qual que seria o conselho que você daria para essa pessoa poder criar um psicológico para ela mesma, formar um psicológico da criança e se preparar para possíveis preconceitos que tenha, principalmente na fase da infância, de escola, de coisas do tipo? Eu acho que o essencial é conversa. É você conversar, você expor, né? Mostrar se você já tiver com a adoção ali com o teu filho, mostrar para ele que o mundo não é desse jeito que tá aí fora, que você pode fazer a diferença, né? Não é porque o teu filho tem 2 pais ou tem 2 mães que você vai ser criticado. Tem sim o lado ruim, que você vai sofrer preconceito, vão fazer chacota, as crianças vão apontar ali na rua, mas você tem que abrir a mente da criança, você tem que mostrar o respeito, ensinar o respeito para a criança, porque tudo se baseia nisso, é o respeito. A gente tem que iniciar tudo a partir do respeito. O resto é resto. O resto a gente aprende com andar da carruagem. Eu acredito que a mensagem desse vídeo realmente seja isso, né? Que para educar uma criança você pode ser hétero, gay ou lésbica. A questão de educar é mostrar respeito e mostrar a realidade, o que existe no mundo. Porque eu acho que o que choca uma criança é ela viver a vida inteira, a infância dela inteira, acreditando numa coisa de que a sociedade impõe, de que os pais impõem, e quando sai realmente pro mundo, pega uma adolescência, tipo os seus 14, 15 anos que já sai aí e começa a ver na escola, inclusive, e aí vê que não é, né? Que existe sim casal gay, existe casal homossexual, e aí aquele tabu que fica na mente da criança, que ela sempre escutou que é errado, ela vai propagar o preconceito, e é onde acontecem os bullying, é onde acontecem várias coisas que foi os pais que passaram para a própria criança. Não criar a criança numa bolha, né? Porque você esconde a criança do mundo, aí quando a criança sai para ir para fora aí, vê tudo ao contrário do que ela aprendeu dentro de casa. É mostrar a realidade de uma forma, não expor tudo de uma vez, né, para a criança não se assustar, mas expor de uma forma que ela possa entender que aquilo dali não é errado. Não é errado. Se ela lá na frente, ela quiser, se é um menino quiser se relacionar com outro menino, os pais também têm que ser mente aberta, né? Tem que ensinar as crianças a serem mente aberta e serem mente abertas também, porque o mundo está se propagando de uma tal maneira com essas maldades, né? De pessoas sendo agredidas e tantas crianças aí também querendo ter um lar, né? E eles estando impedindo, eles querendo boicotar essa situação. Tantas crianças aí nos orfanatos aí querendo um pai e uma mãe, que tenham 2 pais, que tenham 2 mães. O importante é a criança ter um lar, ter uma educação, entendeu? Ter uma vida boa, né? Que sejam felizes. Exatamente. Né? Da maneira que... Independente da maneira que for, né? E o vídeo foi esse, galera. A gente quis trazer um pouco para vocês sobre uma vivência, né, de uma mãe lésbica que cria suas 2 filhas e cujo ela tem um relacionamento com uma outra mulher. E a gente quer quebrar um pouco o paradigma de que as crianças são traumatizadas ou qualquer outro tipo de coisa que os homofóbicos julgam, né? Pode sim, dentro de uma casa, um lar LGBT, existe o amor e existe a criação da forma correta, mais correta possível, né? E se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo se vocês têm uma história para contar. Sigam a gente lá no Instagram, no Movies, que a gente vai deixar todas as redes sociais ali na descrição do vídeo. Curta esse vídeo, se inscreva no canal. Compartilha, né, para passar para mais gente, para estar vendo essa vivência, até as pessoas que tiver, como fala? Filhos, tudo. Sim, tiver essa vontade de adotar e tudo, dá para ter uma base mais ou menos de como você pode criar seu psicológico. Então, quanto mais pessoas verem esse vídeo, melhor. E se você conhece também alguém que sempre faz comentáriozinhos bobos, falando sobre a criação LGBT a uma criança, mostra esse vídeo que a gente tem uma prova viva de que não é isso que eles falam, né? E o vídeo foi esse, a gente está encerrando por aqui e se joga, Mona!